Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá, gente? Já estou aqui com o meu material, tá bom? Pra gente ir aí fazer o nosso estudo, inovação educacional, tá bom? É, a gente parou na questão sobre da gente pensar se tem alguma coisa hoje, alguma coisa boa ou ruim que acontecem nas escolas hoje em dia, né? Quais delas vocês acham, né, ou acharam que deveria continuar e quais você acharia que deveria mudar? Então, essa foi uma das nossas questões, né? Para a gente refletir. Quais, né, inovações, propostas, né, que deveriam continuar nas escolas, na educação, enquanto outras não. E também foi falado que muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais, gente. Perdemos tempo demais, aprendemos pouco, nos desmotivamos continuamente. E isso não é só dos alunos, não, tá? Como o texto está falando, isso acontece também em relação aos professores. Estão muito desmotivados, sabe? É aquela sensação de que as aulas convencionais estão ultrapassadas. A gente vai ver também agora que as propostas feitas por alguns autores que vocês estão vendo aí, Eduardo Chaves e Valdemar, Moura, Manuel Castells, né? Paperte, gente, nomes difíceis de alguns teóricos eu não vou pronunciar porque é bom sempre, né? Isso até em relação a mim também de pesquisar a pronúncia, tá? Que às vezes como é inglês, né? São outros idiomas, então o que der para eu falar, eu vou falar e vocês aí vão estar analisando, tá bom? Eles, teóricos, fizeram propostas, tá bom? Porém, tem as mesmas características, certo? Daqueles feitas em outros momentos da história, porém eles incorporam a tecnologia digital como um recurso para a inovação educacional. Então, eles continuam com aquelas propostas que a gente já viu de outros teóricos. Porém, eles vão incrementar, vão incorporar o uso das tecnologias digitais para a educação. Então, esses recursos tecnológicos permitem uma maior interação entre todos em uma comunidade de aprendizagem, colocando os alunos como protagonistas principais na produção dessas informações e, consequentemente, na construção de seus conhecimentos. Esses recursos, com as plataformas adaptativas, podem também resolver o problema do desempenho dos alunos que têm ritmos diferentes de aprendizagem e por isso requerem formas particulares de ensino. Então, esses tais recursos aumentam as potencialidades formativas do ensino, mas requerem que o professor e a escola, profissional e instituição responsáveis pela educação, sejam mediadores profissionais nesse processo. Gente, no outro vídeo eu falei que nós estamos estudando, certo? Para sermos professores, pedagogos. Nós temos a mente de que teremos alunos, a não ser aqueles que vão se especializar em outras áreas, mas iremos passar por sala de aula. E o que acontece? Nós agora, nesse momento, estamos utilizando desses recursos tecnológicos digitais. E eles não estão sendo importantes neste momento, né, do aprendizado, do conhecimento. Veja que, eu não sei você, depois eu quero que vocês, tá? Coloquem aí nos comentários
se o curso que você faz de pedagogia é à distância, é presencial, e como isso tem facilitado, esse recurso tem facilitado para o teu estudo. Veja que estamos estudando para os nossos futuros alunos, porém nós, neste momento, estamos aprendendo para nós mesmos a utilização desse recurso. Veja que uns aprendem é, ouvindo músicas, outros aprendem alguém realmente ensinando, ter que ouvir, ter que falar, ter que interagir. Muita gente não tem foco, muita gente não consegue memorizar. Então, assim, existem vários recursos para o desenvolvimento da aprendizagem. Como é que você consegue entender um assunto? Deixa aí nos comentários. Como é que você... Gente, existem várias técnicas, né, que a gente encontra no YouTube, em redes sociais, explicando técnicas. Isso é muito bom, mas como é que você consegue assimilar determinada informação, determinado conhecimento? É por mapas mentais? Você consegue fazer rascunho? Você consegue fazer resumo? Como é que é o teu contexto de aprendizado? Você agora aqui, estudante de pedagogia. Porque você se compreendendo, entendendo como é que você entende as coisas mais fácil no seu tempo, porque nem todos nós somos iguais. Uns aprendem mais rápido, outros apenas mais devagar. Uns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra. E isso é importante que nós já começamos a nos compreender. Por quê? Quando chegarmos à sala de aula com os nossos alunos, vamos, já por nos compreender, a nossa forma de aprender, não é nem de ensinar, mas de aprender, você vai passar a entender o teu aluno. Esse é mais devagar, ele é mais rápido, o contexto em que ele veio, ele já tem uma noção do entendimento, do conhecimento, da linguagem, etc., de vários assuntos, né, e conteúdos. Então, o recurso tecnológico hoje está facilitando para você estudar, ter esse conhecimento. Então, é isso que vai se refletir dentro das escolas, dentro das salas de aula. Não é que o recurso tecnológico, o aparelho celular, o notebook, tem que ser deixado aleatório, não. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma proposta pedagógica para contribuir com o aprendizado, como o nosso texto aqui está falando, que requerem formas particulares de ensino. Então, esses recursos vai sim usado positivamente, vai aumentar as potencialidades formativas. Agora está se tratando do ensino, certo? Mas veja, não é só, por exemplo, não adianta ter somente os recursos lá disponíveis se o professor não souber utilizar, se o aluno não souber utilizar, se não tiver uma proposta, se não entender a comunidade, em que contexto a escola está, para poder ter todo um planejamento e para que haja uma mediação em relação a isso, certo? Então, esse tipo de mediação, ok? Que não é algo simples, tá? Não é algo assim, estamos aprendendo aqui, mas a realidade e a prática é totalmente diferente. Mas essa mediação não é algo simples de ser realizado. Por quê? Porque requer uma nova forma de relação entre o professor, entre o aluno e o conhecimento. Tem que estar todo mundo integrado, informado, educado para isso, uma nova forma de pensar. Então, isso implica mudar nossa forma de ver o mundo e rever nossos valores
alterar nossas crenças, isto é, requer uma outra mentalidade sobre a educação. Então, todas as decisões que tomamos são influenciadas por nossos valores que vão construindo ao longo da vida, né? Na interação com os outros, com os contextos, né, que estamos inseridos. Então, a nossa mentalidade sobre a educação, por consequência, é que orienta os nossos passos futuros. Então, de acordo com Derker, que eu acredito que seja assim a pronúncia, em 2017, depois eu vou pesquisar, tá, gente? Nós podemos encontrar pessoas com mentalidade. Ele diz que existem pessoas com dois tipos de mentalidade. É a mentalidade física ou fixa ou a mentalidade de crescimento. Ele diz assim, que as pessoas com mentalidade fixas se caracterizam por pessoas inertes, isto é, elas aceitam, tá, o sistema, elas se conformam-se com o contexto em que vivem, porém elas não se arriscam a mudar por não confiarem em si mesma. Ela entende que está mudando, ela entende que o sistema está mudando, tá certo? Ela se conforma com aquele contexto, porém não se arrisca a mudar de forma nenhuma. Por insegurança, por não estar preparado, é algo novo, mudou. Então muitas pessoas elas ficam inertes a essa situação. Do outro lado, existem pessoas que têm a mentalidade de crescimento. Essas pessoas acreditam nas mudanças e que são confiantes em suas capacidades de fazer ou aprender a fazer. Ou seja, existem pessoas que têm a mentalidade de se arriscar, de tentar, de melhorar, de crescer. Ela não fica inerte, parada, com medo, insegura. Não, ela vai se arriscando às mudanças, vai tentando. Então, existe confiança na sua capacidade de fazer ou aprender a fazer. As pessoas com o pensamento, né, de crescimento sabem que diante de algo novo, erros são cometidos, tá? E que eles são importantes para aprender cada vez mais. Então, essa mentalidade de crescimento é importante para aqueles que acreditam nas inovações educacionais. Então, gente, existirá mudanças. E como é que vamos estar preparados para isso? Então, já colocando a questão da mentalidade de crescimento, vai haver mudanças. Sempre vai se inovar, falando do contexto educacional, tá? Esperamos que com esse texto você tenha, né, mantenha, na verdade, a sua mentalidade de crescimento, tá bom? E usamos apenas o verbo manter nessa oração, porque temos a convicção de que se você está lendo esse material, é porque você é uma pessoa com mentalidade de crescimento. Pessoas assim como você são importantes para a implementação das inovações educacionais que já estão propostas e aquelas que estão por vir. Então, sem medo de errar, esse é o momento em que foi se perguntado lá no início, certo? Revejam, volte o vídeo, que vai estar falando sobre como candidato à vaga de professor, diante da pergunta: o que é inovação para você, que foi feito lá na frente, né, no nosso contexto, em que o professor ele se candidatou a uma vaga de professor, foi feita uma entrevista com ele e o entrevistador perguntou para ele o que era inovação e inovação educacional. Então, aqui está se tratando o quê? Que a sua resposta, depois de a gente ter já olhado, né, esses assuntos, já ter analisado o contexto, sua resposta poderia ser: olha, para mim, uma inovação educacional é aquela proposta que traz algo de novo em relação ao que se tem para melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos na escola.
E para completar essa resposta e tentar conquistar a confiança do entrevistador, seria interessante complementar a resposta da seguinte maneira: mas, além da resposta que já nos foi dada, né? Toda inovação educacional só é possível, gente, se o professor tiver em mente uma mente aberta para o novo e a responsabilidade de estudar, conhecer esse novo, porque a sala de aula não pode ser um laboratório e nem os alunos são cobaias. Além disso, as expectativas a serem colocadas, né, sobre a inovação educacional devem ser bem dimensionadas, porque uma proposta nunca se tornará uma inovação educacional se não for exequível. Por isso, junto com os professores, os demais profissionais da educação que estão na escola e no sistema educacional, precisam ter as mesmas atitudes de abertura para o novo e responsabilidade para garantir as condições mínimas necessárias para a proposta de se tornar uma inovação. Ou seja, a inovação educacional começa em todos que trabalham com a educação e somos responsáveis por ela. Qualquer inovação coloca o professor diante de uma tensão, que por um lado está o seu desejo pelo novo e ao mesmo tempo o medo, né, pelo desconhecido, associado à preocupação sobre se terá condições de responder, de corresponder e acertar com seus alunos. É aquela mentalidade fixa, né? Ele aceita, certo? Ele analisa, ele se mantém no contexto, porém ele não tem coragem de mudar por medo, por insegurança, né? Ele aceita aquele novo, porém tem medo do desconhecido, né? A preocupação se ele vai dar conta, né? Se ele vai conseguir com esse novo, com essa proposta. Então, implementar uma inovação na educação pode parecer inadequado para algumas pessoas que vai defender a escola e ela diz que a escola ela não deve ser vista como um laboratório e que os alunos não são cobaias para testes. De fato, essas pessoas estão certas em suas preocupações, afinal, a escola não deve ser vista mesmo como local de testes, porém, ao mesmo tempo, muitos estudos mostram, de maneira geral, tá, que a aprendizagem dos alunos não está em um patamar desejado. Então, por isso que vem as inovações e essas inovações são necessárias. E, além disso, implementar uma inovação não significa fazer testes. O texto aqui apresentado mostrou alguns exemplos de pesquisas que indicam o que deve ser feito e também o que deve ser evitado. Esse conhecimento acumulado precisa chegar às escolas para que os professores não mais ensinem da mesma maneira como, como eles foram, né, ensinados. Ou seja, como tem um vídeo que está na disciplina de estratégias, certo? Estratégias e procedimentos para a alfabetização, que fala dessa questão, né? Principalmente na alfabetização, de que nós podemos correr esse risco de levarmos para a nossa sala de aula, sabendo que o nosso contexto, o nosso tempo, o nosso momento histórico já mudou, a tendência de levarmos para a sala de aula o que a gente aprendeu lá atrás. Então, temos que ter agora essa vigilância, esse cuidado. É fácil. Ninguém está dizendo aqui que eu aprendi assim e na prática vai ser assim. Não. Mas há tendências já nos mostram que o que a gente aprendeu há 10 anos, há 20 anos, não está mais sendo positivamente, não está contribuindo positivamente dentro das salas de aula por causa do que estamos vivendo, a inovação tecnológica digitais. Então, a metodologia que aprendemos lá atrás, né, da forma que a gente foi ensinado,
não contribui mais para que nós que chegaremos à sala de aula futuramente, a metodologia que a gente aprendeu não pode continuar a mesma. Por isso vem a inovação. Para que seja possível dar esse passo para a implementação de inovação, é necessário o quê? Planejamento, estudo, formação e uma boa gestão dos espaços e tempos escolares. Então, com a flexibilização presente, né, na legislação educacional vigente, novos currículos já podem ser colocados em ação para que a aprendizagem dos alunos seja garantida como direito que eles têm. Então, diante desse desafio em que os papéis, né, do professor e do aluno são redefinidos e as escolas passam, né, por uma reorganização, o acesso, né, dos novos recursos digitais se tornam um grande aliado. É difícil, né, prever com detalhes como serão essas aulas diante dessas inovações. No entanto, é certo que as suas características centrais para esse momento perpassam por tornar o aluno responsável por sua aprendizagem, devidamente, né, orientada, monitorada pelo professor, e também o uso das tecnologias digitais em projetos. Gente, esse assunto de inovação é bom nós adentrarmos mais profundamente, pois nos ajuda a nos preparar para os projetos que nós iremos fazer. Não sei se você já começou, mas existe a questão do estágio, existe a questão do projeto de extensão e que inovação faz parte, tá? Isso é muito importante. E tem as práticas pedagógicas que tem lá, envolvendo projetos. Então, gente, veja que um assunto, uma disciplina, ela está integrada em outra. Então, inovação envolve mentalidade para projetos.